Muito bem, então vamos dar continuidade ao nosso estudo de números complexos. A gente vai entrar agora na parte que eu chamei de parte 2, a parte mais avançada. Ah, a parte um, a gente viu a definição de complexo, a gente viu as operações matemáticas envolvendo números complexos, algumas propriedades. Aqui a gente vai entrar numa parte que ela é mais densa, porque vai envolver alguns assuntos de outras áreas junto com números complexos, tá? Então, é preciso, cai nos concursos, inclusive tem muitas questões que envolvem essa parte aqui de módulo, que o módulo seria a parte introdutória de toda essa segunda parte. Então vamos lá, vamos entender o que é esse módulo, né? Você pode ser prático, você pode pegar simplesmente a fórmula do módulo e jogar na questão e resolver sem entender o que está fazendo. Vai acertar e beleza. Então, esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como fazer o módulo, como calcular o módulo de um número complexo. E depois, para aqueles que querem entender um pouco mais os processos, eu vou explicar o porquê que é dessa forma. Tá? Então você não precisa saber o porquê que é dessa forma. Mas eu acho bom fazer isso porque assim, se você sabe o porquê das coisas, você tem uma compreensão melhor daquelas coisas, né? Então, o que seria o módulo de um número complexo? Então, o módulo ele é representado por essas duas barras. Então, quando eu coloco z entre barras, estou dizendo que eu quero o módulo de z. Então, o módulo de z ele vai ser a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, é assim que calcula o módulo. Pega o a ao quadrado, soma com o b ao quadrado e tira a raiz. Tá? Então, um exemplo prático. Imagine que você tem z igual a 3 mais 4i. Um exemplo. Então, nesse caso, o módulo de z, segundo essa definição, vai ser a raiz quadrada da parte real, que é 3, ao quadrado, mais a parte imaginária, que é 4 ao quadrado. Então, isso vai ser igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. Então, isso vai ser igual a raiz de 16 mais 9, 25, que é igual a 5. Então, a gente define que o módulo de z vale 5. Tá? Então, veja que é bem tranquilo o cálculo em si, não é nada de outro mundo. E é sempre essa formulazinha, tá? Raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Agora, por que isso se dá dessa forma? Primeira coisa, o que significa essa palavra módulo, né? Módulo também, ele pode aparecer nas questões, inclusive tem questão na lista que a gente vai fazer daqui a pouco, que está como valor absoluto. Valor absoluto. Então, o que é isso, valor absoluto, né? Olha só, quando a gente trabalha em números reais, a gente tem uma reta aqui chamada reta real, onde todos os números reais estão aqui. O zero está aqui na origem, à direita do zero estão os positivos, 1, 2, 3 e vai, não é? E à esquerda do zero estão os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 e segue para o menos infinito. Então, o que seria o módulo? O módulo ele é um valor sempre positivo, porque o módulo nada mais é que a distância do número até a origem. Por exemplo, se eu quero saber o módulo do número 3, bom, o módulo de 3 é a distância do número 3 que está aqui até a origem que está aqui. Qual é a distância? A distância é 1, 2, 3. Então, o módulo de 3 é o próprio 3. Agora, se eu pego aqui o módulo de menos 3, quanto é que vale o módulo de menos 3? Ora, o menos 3 está aqui, nesse ponto da reta. Se eu medir a distância dele até o zero, vai ter 1, 2, 3. Então, pessoal, o módulo, o valor absoluto, é sempre um valor positivo. Agora, os números reais, isso fica bem fácil de compreender. Agora, quando se trata de números complexos, a gente tem uma dificuldade porque os números complexos eles não estão nessa reta real que a gente fez aqui. Eles não são reais, eles são complexos.
Então, eles estão numa disposição espacial. Então, eu vou trazer agora aqui para vocês a interpretação geométrica para quem já está mais familiarizado com vetores. Então, é a mesma ideia, né? O módulo de um vetor. Mas isso é um assunto de geometria analítica que o público que eu estou visando com esse vídeo não contempla, né? A galera que está fazendo concurso é formado, sei lá, em direito, é formado em medicina, enfermagem, eu não sei, pedagogia, então acaba que não estuda essas coisas, então isso fica muito difícil, tá? Então, vou deixar mais uma vez lembrado, né? Fazer módulo é isso aqui, ó, usar essa formulazinha. O que eu vou fazer na sequência desse vídeo eu vou aprofundar um pouco a compreensão desse módulo, até para você poder se despertar mais, para talvez até verificar se você tem uma aptidão para matemática, se você queria conhecer mais a fundo, tá? Mas se você lembrar da formulazinha e aplicar nos exercícios, vai dar certo do mesmo jeito. Então, vamos lá para a definição. Então, os números complexos eles têm uma representação geométrica, e aí isso aqui é muito importante. Olha só, deixa eu fazer aqui um plano, é muito parecido com o plano cartesiano. A gente vai ter um eixo horizontal e um eixo vertical. Então, nesse eixo horizontal, eu vou colocar a parte real. E nesse eixo vertical, eu vou colocar a parte imaginária do número complexo. Então, o número complexo, como a gente já definiu, o número z, ele é A mais BI, onde o A está na parte real e o B está na parte imaginária. Então, se esse A é a parte real e esse B é a parte imaginária, então eu vou definir no meu plano cartesiano, no meu plano de Argand-Gauss, né, que é essa representação aqui, a posição desse número complexo z. Então, o A é um número real. Então, aqui é o zero, aqui é a origem, né, do sistema. Então, eu não sei que número é esse, vamos supor que seja o 3 ou o 4, qualquer número. Então, ele está, vamos supor aqui. Aqui está o número A. E o B é um valor também real, que acompanha a unidade imaginária. Então, vamos supor que ele seja o número 1, ou o número 3, ou o número 4. Por enquanto, é um número genérico. Então, eu vou supor que o B esteja aqui, seja um valor positivo e esteja aqui. Então, quando eu traçar o encontro das coordenadas A e B, eu vou ter um lugar no espaço, que é aqui onde esses dois pontos se encontram. Então, aqui é que vai estar um ponto, né, que é o afixo de z. Para não complicar muito, eu vou dizer que isso é o próprio z. Então, o número complexo z, ele é esse número que está nesse ponto. Ele não está na reta real e também ele não está na reta imaginária. Ele é um número composto, uma parte real e uma parte imaginária. Então, fazendo essa composição, a gente encontra este número aqui, onde ele é AB, né? Parte real A e a parte imaginária B. Então, qual a ideia de módulo? O módulo é o seguinte, a distância do ponto até a origem. Ele não está numa reta. Então, a distância desse ponto até a origem seria uma reta que sai da origem até ele. Então, essa aí seria a distância. Então, isso aqui, essa barrinha verde, isso é o módulo de z. O tamanho dessa barrinha é o módulo de z. Então aqui a gente já tem aqui uma representação geométrica desse ponto. E aí o interessante a gente notar aqui é o seguinte, ó. Aqui eu tenho o tamanho do A, do zero até aqui no ponto A. Opa, saiu um pouco da linha aqui, deixa eu tentar corrigir. Isso aqui vale justamente o tamanho A. E essa distância aqui do B, ó, ela vai ser projetada aqui, ó, nessa parte. Então aqui é B. E o que nós temos aí? Nós temos aqui um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo. Formados pelas medidas AB e módulo de Z. Então, usando aqui o teorema de Pitágoras, o que o teorema de Pitágoras diz? Diz que o quadrado da hipotenusa
é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, ou seja, é o lado maior. É módulo de Z. Então, a gente tem que o módulo de Z ao quadrado é igual à soma do quadrado do cateto A com o quadrado do cateto B. Aí o que acontece? Como o módulo está ao quadrado, a gente vai aplicar raiz quadrada nos dois membros, no primeiro e no segundo. Quando a gente tem uma raiz quadrada de um valor que está ao quadrado, esse valor sai da raiz, ele cancela a raiz, né? Então vai ficar aqui o módulo de Z é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E isso é a definição que a gente viu de módulo de número complexo. O módulo de complexo é a raiz quadrada da coordenada real ao quadrado mais a coordenada imaginária ao quadrado. Por essa visão aqui, né? Então veja que não é por acaso, a fórmula não vem do nada, ela tem um porquê de existir, tá? Só uma coisa que eu não comentei ainda, o módulo ele pode ser representado dessa forma que está aqui, né? Por essas duas barras, tá? Então eu vou até colocar aqui o módulo de Z, ele pode ser representado dessa forma, botando Z entre barras, ou pode simplesmente usar a letra grega Rho, tá? É uma letra grega, se lê Rho. Essa letra grega ela é usada para representar o módulo, tá? Então se você pegar uma questão que traga ou a palavra módulo ou o Z entre barras, ou então o Rho, né, essa letra grega, é a mesma coisa, é módulo de Z, tá? Então, às vezes para simplificar a escrita, ao invés de fazer duas barras e um Z dentro, usa só a letra Rho, que significa módulo do número Z. Então, pessoal, esse primeiro vídeo eu vou encerrar aqui, porque na sequência a gente vai trabalhar a representação trigonométrica do número complexo, tá? Que seria a parte mais avançada desse conteúdo, né? Então, acompanhe o próximo vídeo, eu vou dividir em dois para não ficar muito extenso. Então, guarda isso, o módulo de Z é a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. E ela vem justamente do teorema de Pitágoras, porque quando nós representamos o Z em um plano, ele é um ponto que está no espaço, portanto ele vai ter uma distância para a origem definida pelo teorema de Pitágoras. Então é bem tranquilo isso aí, tá bom? Então espero que eu tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida aí, coloca nos comentários e não perca a segunda parte desse vídeo, tá? O segundo vídeo falando da relação dos números complexos com a geometria e agora com a trigonometria.